Olá, meu nome é Cláudia, obrigado por estar aqui comigo. Para você que já me conhece, obrigado por estar aqui novamente. Hoje nós vamos falar sobre o que eu signifiquei para aquela pessoa. Tem chance de voltarmos? Eu trouxe duas opções. Qual delas, qual dessas Exu chama mais a sua atenção? A cor de rosa ou a vermelha? Então, respire fundo, relaxe e se conecte com uma das duas. Se preferir, feche os olhos e veja qual delas chama mais a sua atenção quando você abrir os olhos. Eu vou ficar quieta alguns instantes para que você faça a sua escolha. Eu espero que já tenha feito. Eu vou colocar aqui a número 2, a vermelha, e nós vamos começar com a número 1, a cor de rosa. Então, para você que escolheu a número 1, nós vamos começar aqui com o baralho cigano da Cigana Esmeralda. Nós vamos ver como era no início do relacionamento de vocês, para a gente saber o que você significou para essa pessoa. E na mesma tiragem, nós vamos ver qual é a tendência, como seria, né, se vocês voltassem, para a gente saber se há uma possibilidade de vocês voltarem. Então, vamos acompanhar. Em seguida, a gente vai tirar 3 cartas de conselho com o baralho da Maria Padilha. E nós vamos ver. Então, vamos lá. Respira fundo, pensa nessa pessoa que você tem em mente, que você tem no seu coração. E que você quer saber o que você significou para essa pessoa. Às vezes as coisas terminam do jeito que a gente não gosta muito, ou fica sem saber, sem entender, um término sem explicações. Então, vamos ver o que as cartas têm a dizer. Então, vamos lá. Já saiu aqui a primeira. Saiu aqui a carta dos caminhos. Não sei se dá para você ver. Então, vamos ver como era. Quando vocês começaram, como era a relação aqui, mais uma. A carta da mulher. Vou embaralhar novamente. Se tiver que sair, ela vai sair. Opa! Saíram duas. A carta do navio, das nuvens, né, na verdade. Aqui. E a carta da casa. Opa. E a carta dos peixes. Bom, até aqui a gente viu como era, né? Agora vamos começar a ver como seria se vocês voltassem, se há alguma possibilidade. Então, agora a gente vai ver o futuro. Essas cartas é o passado e agora a gente vai ver o futuro.
Ai, eu sempre esqueço essa carta aqui, o nome. Esse instrumento aqui que eu esqueci agora o nome de... que tu usa na lavoura de cortar. Daqui a pouco eu lembro. E eu cresci na roça, hein? E sempre esqueço. A carta da criança. Saiu novamente aquela carta, só que agora desse lado. A carta do livro. A carta da aliança. E agora a gente vai puxar a última, que é do que tá no inconsciente, aquilo que não dá para ser observado. Nem você, nem essa pessoa. Opa. Vou embaralhar de novo. Muita carta tá querendo sair. Saiu a carta da chave. No fundo, não saiu nada. Desse lado a carta virou e desse lado também. Então, não vou considerar nenhuma. Então, como era no início? No início parece que tinha alguma dúvida, alguma indecisão. Parece que foi um pouco assim indeciso para você. Depois você me conta nos comentários se vocês tiveram no início, se foi um pouco difícil para vocês começarem um relacionamento. Porque aqui mostra que teve alguma dúvida, indecisão. Não sei se essa pessoa teve que escolher entre você e outra pessoa. Ou se ele teve que tomar alguma decisão difícil, deixar alguma coisa para trás, um trabalho, uma cidade. Talvez para cada um de vocês tenha sido um motivo diferente. Mas essa pessoa teve dúvidas no início. Mas ele não tinha dúvida que gostava de você, que queria você.
E ele tinha ele tinha atração, ele via você como uma pessoa alegre, animada, divertida, mesmo tendo essa dúvida. Ele tinha alguma dúvida, teve que fazer alguma escolha entre você e alguma outra coisa que as cartas aqui não mostram o que que era. Mas ele vê você, né, embora essas dúvidas aqui ele tivesse, depois que ele escolheu ficar com você, as dúvidas, elas sumiram, elas se dissiparam. Tá vendo que aqui as nuvens, ó, o céu ficou claro, totalmente claro. E ele viu em você um lugar, ó, que ele podia descansar. Tá vendo a carta, o navio? Ele tá ancorado, parou. Ele viu em você esse lugar. E um lugar não só de ancoragem, mas como uma casa mesmo, de aconchego, de família. Então, você significou muita coisa para essa pessoa. Então, ele deixou alguma coisa para trás que ele tinha dúvida, porque ele viu em você uma pessoa realmente que ele podia, sabe, ter uma base, criar uma família, um lar. Então, se você tinha alguma dúvida de que essa pessoa teve sentimentos por você, teve. Porque ninguém quer formar um lar, uma família com uma pessoa qualquer. E não é só uma casa. A gente, quando pensa assim numa casa, a gente pensa num lugar acolhedor, um lugar que a gente se sente bem, se sente à vontade. Então, essa pessoa teve isso por você. Um lugar de aconchego. Porque a nossa casa é assim, onde a gente fica à vontade. É tanto que muitas vezes quando a gente sai, viaja, a gente pensa assim, quando a gente chega em casa nada melhor do que voltar para nossa casa. Então, essa pessoa se sentia assim com você, um lugar acolhedor e via em vocês uma família abundante, próspera. Eu não sei se financeiramente, porque essa carta aqui, ela tanto pode ser próspera financeiramente, como emocional. Então, ela se sentiu aterrada, assim, firme. Então, ela sentiu em vocês isso. Uma parte, assim, acolhedora mesmo, de fazer um futuro junto. Agora, se for uma questão financeira, se ela fez tudo isso por uma questão financeira, se você pensa nessa possibilidade, se você tem essa dúvida, não é o que parece. Porque aqui, ó, essa carta da casa, ela remete a sentimentos. Então, ela tinha ver vocês como um casal próspero, mas a carta aqui é de sentimento. Essa casa, a carta da casa remete a isso, a sentimento. E essa carta aqui dos peixes, ela é uma carta assim, de você se sentir bem, trabalhar em prol da família, desse sentimento. Então, era esse o projeto. E aqui, ela vê assim, vocês como um casal mesmo, de trabalhar junto, de construírem, planejar a vida junto. E uma colheita geralmente se faz junto. Aqui a gente vê que é um casal fazendo isso junto. Agora, se essa pessoa vai voltar, se vocês, né, têm essa chance de voltar, as cartas aqui, ó, elas mostram que sim, tem essa possibilidade. A carta da criança, ela mostra isso,
que pode ter um começo, pode ter... porque uma criança, ela está começando a vida, né? Tem um futuro todo pela frente. Então, assim, há essa possibilidade. A criança também, ela está toda iluminada, ela também lembra da espiritualidade. Pode ter também o apoio da espiritualidade. Essa carta aqui também é a carta da estrela. Então, ela pode estar, a relação de vocês também tem apoio espiritual. Mas a gente não pode esquecer que a criança também, ela é uma coisa imatura. A criança, não uma coisa, né? Desculpa a palavra. A criança também, ela é imatura. Então, se vocês voltarem, pode ser que vocês precisem estabelecer algumas regras, conversarem, mudarem o que deu errado, né? Estabelecer, isso aqui não foi bom, isso aqui deu errado, isso aqui deu certo, vamos ajustar assim, né? Mudar algumas coisas, né? Porque aqui vem a carta da carta. Então, do livro. Então, o livro, ele é uma coisa assim que você pode adquirir conhecimento. No caso de vocês já têm. Então, vocês têm uma bagagem. Então, tem muita coisa que vocês podem, baseado no conhecimentos que vocês já têm, ver o que pode ser melhorado e o que, onde errou, onde acertou, porque é um relacionamento, né? Um e o outro também, né? Não é só culpa de um nem de outro, né? Então, os dois precisam sentar, entrar no acordo. E aqui não resta dúvida, ó, a carta da aliança. Então, realmente, as cartas mostram que sim, há uma chance de haver um retorno. E não só a carta da carta, as alianças, mas também aqui, ó, os pombinhos, né? Então, realmente existe essa possibilidade. E aqui a carta da chave. A carta da chave é a carta dos inícios. E isso está no subconsciente seu e dele. Então, talvez nem ele saiba que há essa chance, né? E você até agora também não sabia, mas tem essa possibilidade. E é uma possibilidade orquestrada pela a espiritualidade. Mas cabe a vocês, né, decidirem se vão aceitar ou não, porque as cartas mostram uma tendência, mas quem decide a sua vida é você, né? Não é as cartas. As cartas só mostram a tendência, o que pode acontecer, e ela mostrou o quanto você significou para essa pessoa, né? Então, é bom saber disso. Então, vamos ver o que mais com o baralho da Maria Padilha, o que mais ela quer falar. Então, vamos puxar mais 3 cartas e ver o que ela mais quer falar de conselho para você. Que escolheu a opção número 1. Vamos ver. O que sai de conselho? Que conselho o grupo número 1 precisa ouvir?
embaraço e dificuldades. Opa. União, negócios que chegam. Opa. Saíram 2. Virtudes e sabedoria. Pela porta da rua. E do fundo, a carta do triângulo com o ovo. Então, o que ela quer orientar de conselho? Que pode ter alguns problemas para serem resolvidos, não é tudo assim tão simples, né? Então, a primeira carta já foi que pode ter embaraços, né? Coisas a serem resolvidas, que vai ser né? Se a pessoa se aproximar, talvez venha com alguma bagagem, alguma questão que precisa ser resolvida. Talvez não seja tão simples assim, né? Porque aqui o baralho cigano mostrou tudo meio assim, perfeitinho. Mas não é tão perfeitinho, né? Vai ter questões a serem resolvidas e que vai exigir sabedoria da sua parte. É a questão aqui do livro, né? Usar de sabedoria para avaliar a situação. E aqui a questão pela porta da rua, tanto pode ser alguém chegando, mas pode ser a espiritualidade ajudando, né? Então, você pode ver quem é a sua espiritualidade e usar a sua espiritualidade para te ajudar a resolver qualquer questão que venha junto, né, com essa pessoa. E aí você decide, né, se esse problema, essa questão que vai vir junto, se vale a pena, né? Se você realmente gosta ou tanto assim dessa pessoa para resolver essa questão. Então, é uma questão de você avaliar com o seu coração se vale e ver com a sua espiritualidade se vale a pena para te ajudar, te dar sabedoria para resolver. E aqui, ela fala que pode haver mudanças. Então, essas mudanças podem ser boas ou ruins. Então, a sua vida vai mudar. E, com certeza, você já deve saber que quando a gente assume um relacionamento, a vida muda. Então, talvez você já tenha criado novos hábitos, uma nova rotina de vida. Não sei, assim. Então, precisa avaliar se você quer mesmo mudar de vida. Mas aí você tem que avaliar, né? Porque quando a gente gosta mesmo muito de uma pessoa, às vezes a gente abre mão de algumas coisas, né? Para ficar com essa pessoa. Mas aí, só você vai saber se vale a pena, o quanto vale a pena fazer essas mudanças, tá bom? Então é isso que eu tinha para dizer. Espero que tenha acalentado o seu coração, trazido as respostas que você precisava ouvir e que ajude você na sua caminhada e nas suas decisões, tá bom? Gratidão por ficar comigo até aqui. Eu vou organizar a mesa e já volto com a opção número 2. Oi, estou de volta.
Vamos agora para o grupo número 2. Aqui, a pombagira mirim, a vermelha. Vamos lá saber se a pessoa que você tem no coração, o que você significou para essa pessoa e se ainda tem volta. Então, vamos descobrir o que você significou para essa pessoa e se ainda tem volta. Então, a gente vai ver primeiro o início do relacionamento de vocês. Para saber, né, o que você significou desde o início. E depois vamos ver as tendências futuras. Para saber se há essa possibilidade de volta. Mas não esqueça que são tendências. A decisão cabe a você, né? Seja qual for o resultado. O baralho não define sua vida. E se você quiser uma leitura na sua energia, meu contato está na descrição do vídeo. Vamos lá. Carta da raposa. Não se desespera com a carta da raposa, que ela tem vários significados. Vamos ver a sequência para a gente poder falar alguma coisa. Se a gente vê a carta da raposa, já pensa em algo ruim. Mas vamos ver a sequência. A carta da chave. A carta do navio. A carta da montanha. A carta do chicote. Agora vamos ver o futuro. Aqui foi o passado, agora vamos ver o futuro. A carta dos pássaros. Deixa eu pôr um pouquinho mais para baixo. A carta do sol.
2 cartas. A carta da carta. E a carta que está no subconsciente seu e dessa pessoa. A carta do jardim. Então, como foi o início de vocês? O início de vocês acho que não foi muito fácil, né? Acho que vocês tiveram um pouco de dificuldade. Foi muito mental, não tinha muito sentimento, pelo menos não dessa pessoa. Ela era uma pessoa muito alerta, muito atenta. Não sei qual a razão, mas era uma pessoa muito muito atenta. Mas ela queria ter um início com você. Ela quis isso. Mas por alguma razão, e ela estava deixando o passado no passado. Mas ela era muito... A raposa, ela é um animal solitário e muito atento, muito alerta. Mas eu não tô vendo aqui uma pessoa que estava querendo o seu mal, ou se aproveitar de você. O que eu tô sentindo mais é que era uma pessoa meio que assustada da vida, ou com medo de se envolver. Talvez fosse uma pessoa que viesse de relacionamentos que não tenha tido segurança, ou tenha passado alguma coisa que deixou a pessoa em estado de alerta, com medo de se envolver. Você depois me conta nos comentários se você sabe alguma coisa sobre isso. Se a pessoa teve relacionamentos anteriores que deixou ela traumatizada. Porque essa pessoa olhava para você, queria um início com você, mas ela estava com medo. É um alerta de medo. Sabe assim, meio... O que vai acontecer? E agora? E se eu me envolver? E assim... Então, ela demorou, ela estava com medo de gostar, ela se fechou. Então, ela estava mais no plano material. Material não quis dizer, não é financeiro, é mais assim, no cuidado, na parte assim, trabalhar, cuidar, planejar, cuidar da casa, coisas assim, sabe? Assim, coisa que se pega, e não sentimento. Então, essa pessoa, ela não estava muito envolvida sentimentalmente, mas por essa questão de medo de alguma coisa, de se magoar, talvez, de ser abandonada. E aí ela estava muito, muito alerta, com medo, igual uma raposa mesmo. Muito atenta. Muito atenta. Tem um outro baralho que tem a raposa e tem um galo atrás. O galo, ele sempre dá um sinal de alerta quando acontece alguma coisa, ou de manhã cedo para todo mundo acordar. Então, a raposa tá sempre, assim, é essa imagem que tá me vindo. Então, inicialmente essa pessoa não tinha muito sentimento. Ela tava meio que acuada, com medo. Mas ela queria muito. Mas ela quis cuidar de você, ter um início, né? E ela, mas estava muito mental.
Tanto aqui que o navio, ele aqui, ele não tem água, tá vendo? A água remete muito a sentimentos. Ele tá indo pelo ar, que é a mente. Então, ele era essa pessoa, ele ou ela, não sei, adapta aí ao seu gênero, é uma pessoa muito mental. Então, essa pessoa era movida mais pela mente. Tudo muito assim, vou agir assim, vou fazer assim, é assim, né? Então, era mais assim. E ela via muita dificuldade, né? Para fazer as coisas, para agir, porque quando a gente não tem sentimento, ou tem medo, né, de se envolver emocionalmente, tudo é um pouco mais trabalhoso. Porque quando a gente tem sentimento, a gente tem aquela motivação, o ímpeto, né, de fazer. Então, aqui, ó, o esforço que é para subir uma montanha, a gente tem que ter um preparo físico, ou então tem que ir aos poucos, ou ter mesmo a motivação. Então, ela teve um pouco de trabalho nessa questão. E aqui, ó, mais uma vez uma carta de dificuldade. Então, ela teve realmente uma dificuldade. Essa carta remete à dificuldade, a sofrimento, mas também à ação, né? É uma carta de você tem que fazer alguma coisa, você tem que agir. Então, essa pessoa, inicialmente, foi assim. Ela não teve muito sentimento, mas ela queria. Ela queria cuidar de você, ela queria ter esse trabalho. Eu não sei qual era a sua reação com relação a isso, porque aqui está mostrando essa pessoa. Não está falando de você, está falando dessa pessoa que você tem em mente. Então, essa pessoa não tinha, né, muitos sentimentos assim românticos, mas ela tinha o lado de querer cuidar, né, de mentalmente planejar. Ela realmente quis esse início com você, mas ela planejava, ela analisava como fazer isso, mas não foi fácil. Não foi fácil para ela, porque ela teve que exigiu muito dela, porque ela não estava conseguindo se envolver emocionalmente. Só mesmo a parte de fazer, né? Agora, quanto ao futuro, tem alguma possibilidade de vocês voltarem? Aparentemente, sim, mas vai depender de você e dessa pessoa. Porque pode haver comunicação. Os pássaros aqui indicam comunicação, eles são muito comunicativos, né? Então sempre lá cantarolando, enfim. Então pode haver muita comunicação. Aqui tem a carta da carta, então é uma carta também de comunicação. Pode ver aqui os pássaros, mas eles também estão aqui, ó, em casal. Então, pode ter que haver comunicação entre vocês. E aqui é a carta do Sol. Essa é uma carta super positiva, né? De coisas alegres. Imagina um dia de verão, super verão. Se você gosta de praia, imagina você na praia, né? Se não, imagina um dia ensolarado, alegre, gente curtindo a vida, né? Então essa praia, esse dia é assim. Agora o Sol, por outro lado, ele pode ser negativo. Se você olha diretamente para o Sol num dia muito quente, ele também ofusca a sua visão. Então, é uma comunicação que tem que ter bom senso. Então, ser realista. É assim, gosto assim, não gosto assim, tem que ser assim. Então, tem que ser prático, conversar de verdade, de coração. Para depois não ter, assim, esses atritos, né? Não, você foi assim, você, né, tem que ser realista e se comunicar. Mas isso vai ser rápido? Olha, a carta, aqui tá mostrando uma carta. Carta é uma coisa meio devagar, né? Então, talvez isso ainda demore um pouco. Agora, o que está no subconsciente de vocês? Essa carta aqui dos jardins é uma carta alegre,
Imagina você num parque, num lugar alegre, todo mundo curtindo. O parque remete a isso, crianças brincando, gente jogando futebol, fazendo piquenique, enfim. Essa é a carta, né? A carta do jardim. Então, mesmo que vocês ainda não se deem conta, tanto você quanto essa pessoa querem isso. Mas eu não sei em que nível, se vocês se comunicam, como é a relação de vocês no momento. Mas as cartas mostram que, independente do que aconteceu, que eu não sei o que aconteceu, o que levou vocês a se afastarem, né? Sim, pode haver comunicação, mas sejam realistas, né? Saibam como se comunicar e pode ser, sim, que dê tudo certo. Depende de como vocês se comunicarem e que acordo vocês podem chegar, tá bom? Então, é isso que as cartas mostram. Mas a gente vai pegar mais 3 cartas de conselho do baralho da Maria Padilha. E vamos ver o que mais que ela tem a dizer sobre isso. Eu já embaralhei, só dá mais uma embaralhadinha. E vamos ver qual é o conselho que ela quer dar para você. Aqui no fundo do baralho saiu a carta das nuvens. Então, pode ainda haver um pouco de confusão mental nessa pessoa, sabe? Uma hora quer, outra hora não quer, não sabe o que pensar. Talvez tenha uns momentos assim ainda meio confusos. Então, essa pessoa talvez ainda esteja assim. Mas nada que um dia ensolarado não resolva. Vamos lá, vamos ver. Qual é o conselho para você? Ó, já veio aqui. Magia e feitiço. E veio a carta do amigo fiel. Vamos ver mais um. O que meu grupinho número 2 precisa ouvir de conselho? Qual é o conselho? O grupo número 2. Qual é o conselho? Opa! Vamos lá ver. Espalhou tudo. Vou pegar aqui. Virtudes e sabedoria. E aqui no final, desgastes e pessoa perigosa. Então, o que a gente já começa? Essa carta aqui é magia e feitiço, é a espiritualidade. Então, você pode contar com a sua espiritualidade para te ajudar a decidir, te orientar, né? Para você saber o que fazer, clarear as ideias dessa pessoa, para saber como conversar. E a espiritualidade, ou amigos que podem ser espiritual, ou pode ser também, assim, pessoas que te rodeiam, que podem te ajudar, né? Conversar, desabafar. Às vezes, quando a gente conversa com alguém, ela nem precisa falar nada. Às vezes, só o fato da gente falar já dá a gente já renova as ideias. Sai aquelas e vem outras. Então, mas se você não tiver pessoas para falar, você pode falar com seus amigos espirituais.
pode ajudar você a ter sabedoria para saber o que fazer, o que decidir, quando, como. Porque para evitar desgastes, para você saber se realmente vale a pena, né? Quando vocês tiverem essa conversa, né? Ou mesmo decidir se vale a pena, né, ter essa conversa, porque tudo depende de você, se você vai querer ou não. Então, essas são as tendências. Aqui vem outra carta aqui do fundo, veio... Ah, não, já foi essa aqui. Olha, lá vou eu. Vou embora, tirando cartas. Então, cabe a você decidir, né? Se você quer, se você não quer, se vale a pena. Bom, eu espero que tenha ajudado você. E se você quiser uma leitura na sua energia, meu contato tá na descrição do vídeo, tá bom? Se inscreva no canal, dê o seu like e até o próximo vídeo. Muito obrigada por ficar comigo até aqui.